Estudo de impacto de vizinhança. Disciplina Arquitetura e Urbanismo Interdisciplina. Alunos Elisângela de Oliveira e Maurício Soares. O estudo de impacto de vizinhança é a relação de atividades urbanas exigida pelo Estatuto da Cidade, ou seja, qualquer empreendimento que seja instalado em um bairro tem que fazer um estudo de impacto. Existem alguns elementos de fatores negativos, como a poluição sonora, o tráfego de veículos e o volume de pessoas. E como alguns empreendimentos podem afetar negativamente a vida das pessoas em zonas residenciais ou mistas. O estudo de impacto de vizinhança é produzido para licenciamento urbano. Este estudo é muito semelhante ao estudo de impacto ambiental. Construções como shoppings, mercados ou grandes empreendimentos precisam ter este estudo através de técnicos gabaritados para este fim e com o conhecimento do poder público. Este estudo delimita como vai ser realizada a abrangência desta obra e todos os impactos que ela vai causar no local de implantação. Temos como exemplo negativo o desenvolvimento da cidade de Bauru. Com o aumento dos números de casas e prédios, o trânsito piorou e a falta de água é constante por conta do crescimento populacional. A infraestrutura também não obedece uma atenção especial e não acompanha o crescimento. Falta pavimentação, áreas de lazer, postos de saúde e escolas suficientes para atender a população. Conclui-se que sem a exigência do estudo de impacto, o município fica impossibilitado de cobrar do empreendedor uma contrapartida que possa servir para investir em melhorias. A ideia é que os estudos de impacto de vizinhança sejam capazes de orientar os investidores para que eles prefiram as regiões que ainda não estão desenvolvidas e também para que o poder público tenha mais controle sobre as regiões que já estão saturadas. Assista agora a um vídeo que dá exemplos de áreas que sofreram ou sofrerão intervenções urbanas que poderiam ter outro desfecho se o relatório de impacto de vizinhança já estivesse implantado. Quando começaram a acontecer as primeiras transformações no bairro, por volta de 2005, eu achei aquilo estranho e comecei a me interessar sobre as transformações que estavam acontecendo e por que de repente, do nada, começou a acontecer tudo aquilo. Foi quando eu descobri que tinha mudado a lei e que a mudança do gabarito, ou seja, a altura dos prédios, tinha dobrado e a taxa de permeabilidade tinha reduzido e que não havia mais limite para a taxa de ocupação do terreno. Então, agora, com essa legislação, houve uma transformação radical do bairro, não só de 1 ou 2 empreendimentos, mas a gente está falando de mais de 20 mil unidades habitacionais e empresariais incluído, né, que transformaram todo um estilo de vida do bairro, até porque foram introduzidos prédios com características completamente diferentes das que os moradores antigos, né, estavam habituados. Na década de 70, quando o primeiro boom, digamos assim, da freguesia aconteceu, as famílias buscavam a tranquilidade do bairro, né, eram famílias
recém-formadas, que com filhos pequenos, que vinham em busca dos jardins, né, dos quintais, para que seus filhos fossem criados em contato com a natureza. E com a nova lei de estruturação urbana, essa transformação foi de tal ordem que houve uma mudança radical de estilo de vida. Esse crescimento, ele não foi acompanhado pela oferta de serviços. Todos estão sujeitos ao trânsito caótico da freguesia, inclusive por conta das suas vias antigas. Então, ele não estava estruturado, o impacto foi muito grande. Se a nova lei já contemplasse o impacto de vizinhança, certamente não haveria tanto sofrimento assim para a população que estava no local, que veio buscar um estilo de vida mais tranquilo e que viu esse estilo de vida sendo atropelado por uma avalanche de novos empreendimentos. Nos folders, todos eles falavam, né? Venha para a tranquilidade da freguesia, venha morar no endereço que a natureza fez para você. Mas à medida que esses empreendimentos iam surgindo, eles iam destruindo todas essas características e esses atributos do bairro, porque o esgoto aumentou sem a devida equivalência no serviço prestado, né? Hoje a gente vê bueiros transbordando pela rua em tempo seco, sem chuva. As ruas são muito mais alagáveis do que eram antes. Nós estamos na Baixada de Jacarepaguá. É uma área sujeita a alagamentos. Então, a partir do momento em que há uma chuva forte, com toda essa impermeabilização que aconteceu, as ruas elas estão alagando muito mais. Além disso, né, tem um déficit de abastecimento de água, de abastecimento de energia, nós perdemos a qualidade, né, de vida, né, em geral. Não é uma unidade, né, que foi impactada por um específico empreendimento, não. É a unidade bairro, freguesia, né, que foi totalmente transformada por essa lei. À medida que as pessoas pudessem intervir, se pronunciar, participar do processo de aprovação, né, dizendo a mudança da paisagem, a mudança do relevo que estava sendo feita, inclusive pondo em risco a estabilidade de algumas construções vizinhas, né? Tudo isso poderia ser diferente caso houvesse a possibilidade da população se pronunciar em função de uma lei, né, de um relatório, de um estudo de impacto de vizinhança que visasse não só a questão da paisagem, a questão dos hábitos, a questão ambiental, porque as perdas ambientais são tremendas, né? Houve muito corte de árvore, para você ter uma ideia, são mais de 200 mil metros quadrados de árvore derrubadas. Então, é uma perda muito significativa. Num único empreendimento, mais de 500 árvores foram cortadas. Então, do ponto de vista climático, do ponto de vista da qualidade do ar, do ponto de vista do habitat natural, né, dos animais, da fauna e da flora, há um impacto significativo. Então, são vários impactos que poderiam ter sido mitigados ou até reparados em função de uma lei de impacto de vizinhança. O relatório de impacto de vizinhança é um instrumento que deixa claro que o morador tem o poder de falar, de dizer o que ele pensa dos projetos que vão ser lançados na sua área. A gente pegou um exemplo bastante claro de que quando o morador não é ouvido, coisas muito ruins podem acontecer com ele. A gente foi visitar a área de Irajá, perto do conjunto habitacional do IAPC do Irajá, perto do Rio Acari. E ali a gente viu um exemplo bastante claro de
de um projeto já licenciado pela Prefeitura desde janeiro. Vai ser um condomínio logístico que vai ser implantado na área antes pertencente ao Ponto Frio. Essa área que a gente vê nas imagens hoje, rua tranquila, em frente ao APC de Irajá, as pessoas na rua, as crianças brincando, vai ter daqui a pouco um volume de carga de caminhões pesados inimaginável. É um condomínio logístico para aproximadamente 100 mil metros quadrados. Quer dizer, o tamanho desse condomínio é qualquer coisa de absurdo. Quer dizer, ele está sendo implantado do lado de uma pequena área residencial com infraestrutura absolutamente precária. E esses caminhões vão passar a trafegar exatamente nessas ruas, na Rua Tenente Rebelo. A Rua Tenente Rebelo, ela fica dos dois lados do Rio Acari, um lado ímpar e um lado par. E esses dois lados da rua hoje, completamente tranquilos, uma área residencial, vai receber um volume que as pessoas que estão ali não podem sequer imaginar. De caminhões, né, com poluição sonora, risco de acidente, poluição atmosférica, né, de CO2, tudo isso. E essas pessoas nunca foram ouvidas. Se elas querem esse condomínio, se esse condomínio é importante para aquela área, se eles estão cientes de que a vida deles vai passar por essa transformação, com esse volume de carga absurda. Nós paramos para conversar com muitos moradores e alguns deles, infelizmente, achavam que isso era progresso. Que coisa boa é o progresso chegando na nossa área. E a gente teve que explicar que isso não é o progresso, isso é a degradação da área deles. E muitos acreditavam que com essa chegada desse condomínio logístico vai trazer segurança, vai trazer urbanização. E eu expliquei para ele, o condomínio logístico não vai trazer nada disso. Isso é área do poder público e quem tem que cuidar dessa deficiência é o poder público. O condomínio logístico está preocupado apenas com sua atividade empresarial. Ele não quer saber do morador vizinho, lindeiro dele. Ele vai passar com um caminhão, ele não vai respeitar que tem pessoas dormindo, que tem crianças estudando, que aquilo é uma área habitacional, residencial, nada disso. E o relatório de impacto de vizinhança é um instrumento que dá voz exatamente a essa população. Se o relatório já existisse hoje, essas pessoas teriam que ser ouvidas numa audiência pública e dizer se elas queriam ou não esse condomínio instalado ali. E mais, mesmo que esse condomínio fosse aceito a sua instalação, existiriam medidas mitigadoras, medidas de transferência, né? O cara vai trazer... O que você vai dar em troca para essa comunidade depois de tanto absurdo que você vai causar, de tanta degradação, tanta poluição? O que você vai fazer como medida compensatória para essa população? Quer dizer, não tendo o relatório de impacto de vizinhança, essa vizinhança vai receber esse condomínio, esse impacto, e não vai receber nada em troca. Ou seja, a qualidade de vida deles vai piorar enormemente e eles sequer têm ciência de que isso vai acontecer. Daí a importância desse instrumento ser implantado em nossa cidade, que é para proteger principalmente esse morador que não tem voz, que não tem poder, é que o instrumento existe para dar poder e voz a eles.